Bom dia a todos, meu nome é João Pedro dos Santos e eu faço parte do grupo 5, que é composto por mim, pelo João Pedro Granado, pelo Leandro Reis, pelo Leonardo Seto e pelo Luiz Gustavo Pacheco. O tema do nosso grupo é Educação Física e Aprendizagem Social, do Walter Brecht. Bom, primeiro, quem foi Walter Brecht? Walter nasceu na cidade de Toledo, no Paraná, em 1957. Ele realizou o curso de graduação em Educação Física na Universidade Federal do Paraná e concluiu o curso em 1980. No ano seguinte, na mesma universidade, ele concluiu o curso de especialização em treinamento esportivo. E a partir desse momento, ele ingressou na Universidade Estadual de Maringá como docente da disciplina de Fundamentos da Educação Física, no curso de graduação em Educação Física. Em 1983, ele obteve o grau de mestre em Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria. E em 1984, ele obteve o primeiro lugar no Prêmio MEC, de licenciatura desportiva, na modalidade de estudos pedagógicos. Em 1990, ele se doutorou pela Universidade de Oldenburg, na Alemanha, e ele publicou como coautor o livro Autores Coletivos, Metodologia do Ensino da Educação Física, coleção do Magistério, editado pela Cortez Editora em 1992. O Walter também foi presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, onde lá ele pôde desenvolver diversos estudos nas áreas de pedagogia da educação física e nas áreas de sociologia do esporte. Bom, agora eu vou falar um pouco de um modo geral do livro. O livro ele é um pouco mais antigo, né? Ele é de 1992. Mas apesar de ser antigo, ele ainda traz uma discussão que é muito atual para a gente. Ele traz uma discussão próxima do esporte na escola e suas implicações. Reflexões sobre a prática esportiva de rendimento e a prática esportiva escolar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 1. No capítulo 1, o autor faz uma divisão de 4 tópicos. No primeiro, ele busca estabelecer uma certa clareza terminológica quanto à expressão educação física, dividindo-a em 2 sentidos: o sentido amplo e o sentido restrito. O sentido amplo era utilizado para designar todas as manifestações culturais ligadas à ludomotricidade humana, ou seja, estudava os jogos, as danças, em um contexto mais geral. E o sentido restrito, que abrangia as atividades pedagógicas e tinha como tema o movimento corporal. Além disso, ele também mostra os pontos que norteavam a reflexão como grau de autonomia pedagógica. No segundo tópico, o autor ele aborda o movimento, que é o tema da educação física, que se apresentava na forma de jogos, ginásticas, danças, brincadeiras e esportes, sendo esta a responsável principal por pedagogizá-las. No terceiro tópico, o Walter ele expõe a educação física no Brasil, sua evolução, o desenvolvimento de sua identidade a partir da relação que se estabelecia com o meio ambiente, que compreendia fundamentalmente as instituições escolares, militares e esportivas, além de mostrar um contexto geral, desde a desmilitarização da educação física brasileira, na década de 40, que veio após a criação das escolas civis de formação de professores, até a visão hegemônica que começou a sofrer abalos só a partir da década de 80,
muito tempo depois. No último tópico, ele retrata a busca de um referencial teórico, mostrando seus objetivos e conteúdos referentes ao esporte e dando ênfase também à educação psicomotora, que para ele também é muito importante. Além disso, no capítulo, o Walter ele mostra que o desenvolvimento de um corpo teórico da educação física, que se intermedia através da relação com o meio ambiente, é tarefa dos sujeitos. Bom, eu sou João Pedro Machado e eu fiquei responsável pelo segundo capítulo do livro. No início desse capítulo, o autor ele evidencia que o objetivo dele ali é desenvolver uma teoria crítica da educação física e ele considera que vários questionamentos são importantes para essa teoria. E ele ressalta um em específico, que é qual a legitimidade da educação física na escola. Ou seja, qual que é a razão de ser da educação física no currículo escolar, por que ela está lá, para que serve, enfim. Então, logo após isso, o autor ele nos pergunta o que é educação física e com base na fala de Vieira Pinto, ele responde que a educação física é a prática pedagógica que tem tematizado elementos da cultura corporal e a cultura do movimento e nos dá exemplo disso que foi a ginástica no passado e o esporte do jeito que é hoje. Então, dando continuidade, o autor ele parte para a produção de conhecimento que é gerado na área da educação física. E segundo ele, a educação física sempre esteve pautada por problemáticas. E essas problemáticas teriam se derivado das funções que foram historicamente atribuídas à educação física. E nesse contexto, ele analisa o paradigma esportivo, onde a problemática ela passa a incluir a investigação da variável de melhoria de desempenho dos atletas no esporte. E é isso que a gente vê em esporte de alto rendimento, como futebol, futsal, vôlei, basquete, etc., onde o atleta, a educação física busca melhorar o desempenho do atleta com o tempo, busca melhorar a performance dele no campo ou na quadra. Então, para o autor, a educação física ela possui uma parte teórica extremamente pequena. E essa parte teórica que já é pequena, ela foca apenas nas partes técnicas e deixa isolado, acaba deixando de lado a parte dos valores, a questão dos valores. E, portanto, para uma teoria destinada à prática pedagógica em educação física, o porquê, a palavra porquê, não pode ser discutida isoladamente do como. Então, para o autor, uma teoria da prática pedagógica em educação física precisa responder ou precisa dizer quais necessidades ela vem atender, tanto na escola como na sociedade, e o porquê a sua função é indispensável, e assim podendo caracterizar o seu objeto. Além disso, ainda sobre essa questão da teoria da prática pedagógica na educação física, essa teoria ela precisa desenvolver a função da escola num contexto societal. E qual o conteúdo que essa teoria vai tratar e os critérios para escolher, para fazer a seleção destes conteúdos. E, por fim, essa teoria ela precisa fundamentar uma metodologia de ensino nas escolas e explicitar uma proposta para o problema de avaliação de ensino. Enfim, chegando mais no final do capítulo, o autor ele analisa os termos de legitimação da educação física nas escolas, buscando criticar esses termos e buscando superar eles também, visando uma legitimação de fato, uma legitimação concreta da educação física no recinto escolar. E ele organiza em um esquema esses modelos legitimadores e classifica esses modelos em autônomos e heterônomos. Os autônomos, eles situam a sua razão pedagógica por meio das atividades corporais e atividade de movimento. Já o heterônomo, ele, ao contrário do autônomo, ele busca tal razão muito fora das atividades, é focado sim na sua repercussão social. Ainda nessa questão de fundamentações, o autor ele diz que a gente não pode abdicar da fundamentação autônoma, não pode deixá-la de lado, mas a gente precisa conferir
essa fundamentação e levar em consideração as formas históricas da corporeidade que ela carrega consigo mesma. E já em relação à fundamentação heterônoma, o autor diz que a referência de estudo dessa fundamentação deveria deixar de ser o mundo do trabalho e passar a ser o mundo do não trabalho, o mundo do lazer. E nessa perspectiva de mundo, de momento de lazer, que a educação física deveria educar. E por fim, o autor ele conclui que a educação física ela deveria educar no sentido de instruir o indivíduo para que ele ocupe o seu tempo livre de forma autônoma com atividades, tanto atividades corporais quanto atividades de movimento. E a educação física deveria educar também para o indivíduo se posicionar criticamente frente à nossa cultura, tanto a cultura corporal quanto a cultura de movimento que já está enraizada na nossa sociedade. E, por fim, a educação física deveria educar no sentido de desenvolver no indivíduo uma sociabilidade composta de valores, para que esse indivíduo enfrente criticamente os valores que já são dominantes na nossa sociedade referente à educação física. Boa tarde, turma. Aqui quem fala é Leonardo Seto e hoje eu vou apresentar o terceiro capítulo do livro Educação Física e Aprendizagem Social, de Walter Brandt. Bom, Brandt nesse terceiro capítulo começa dividindo em 3 partes, onde na primeira parte começa com a seguinte frase: a criança que pratica esportes respeita as regras do jogo capitalista. Logo, com essa frase inicial, Brandt irá falar como foi a história da educação física e como passou até chegar nos dias de hoje, seguido de um modelo totalmente capitalista. Com a citação de estudiosos como Lino Castellani, Kátia Cavalcante e Marcos Ferreira, Brandt explica como esses estudiosos colaboraram para o processo de evolução que a educação física passou até chegar como é atualmente. Ainda na primeira parte, Brandt discute a necessidade de se inserir uma análise crítica para identificar o papel social da educação física e como a educação física escolar contribui para o crescimento de jovens e adolescentes. Também citou o projeto Esporte para Todos, onde nesse modelo menospreza artigos filosóficos e ensinamentos e valoriza os métodos como eles eram aplicados. Na segunda parte, Walter Brandt começa com o título O Conteúdo Socioeducativo do Esporte, e logo em seguida busca explicar como a educação física escolar educa as crianças, como as ensina a vencer e a perder, as ensina a competir, ensina a respeitar as regras, as ensina valores através do esporte e como o esporte pode prepará-las pela vida. Em seguida, nos explica que todos os ensinamentos da educação física aplicados atualmente são reflexos de uma sociedade extremamente capitalista e nos faz refletir se é correto aplicar para as crianças e adolescentes das escolas atuais os conceitos de educação física até então, quanto aos valores que devem ser buscados devido ao fato de possuir uma herança capitalista muito forte. Na terceira parte e última parte do terceiro capítulo, Brandt critica os princípios da pedagogia para a educação física. Assim, indaga sobre uma reformulação da pedagogia para a educação física para que ela possa agir dentro e fora das escolas. Pede também que essa pedagogia age de acordo com a identificação social da classe trabalhadora, permitindo que possa se alcançar uma política educacional, onde o cidadão comum possa exercer seu papel político na sociedade e, através de propostas para os profissionais de ramo, entrega novos pensamentos para que possa desenvolver uma proposta pedagógica buscando uma transformação social que caracterize uma ordem social que seja mais justa e livre. Assim, dessa forma, Walter Brandt encerra o terceiro capítulo com uma frase do professor Florestan Fernandes, citada no terceiro Congresso Estadual de Educação de São Paulo, em abril de 85. O educador que se nega no plano ideológico e político se nega também como educador. Obrigado, professor. E assim fica o terceiro capítulo. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Leandro e eu fiquei responsável aqui no grupo para falar de um estudo realizado no livro Educação Física e Aprendizagem Social, que teve como intuito verificar a influência da metodologia funcional integrativa em relação à metodologia tradicional. No caso aqui, para o ensino do basquetebol, tá? Eles tiveram como amostra 39 alunos da sexta série do ensino fundamental, com média de idade de 13,5 anos. E eles tiveram duas ferramentas, dois instrumentos de medida. O primeiro deles
é um sistema de registro de comportamentos de interação social, e o outro um questionário que servia para a apreensão da atitude dos alunos em relação às aulas de educação física. O sistema de registro de comportamentos de interação social foi dividido em 6 categorias, vou citá-las para vocês. O nível de participação, o contato social, formação de subgrupos, a participação da resolução de conflitos, a aceitação de mudanças de regras e a mudança de regras e expressões de ideias. No caso do questionário, ele foi feito em 7 questões. A primeira, para que servem as aulas de educação física? Segunda, do que você mais gosta nas aulas de educação física? A terceira, do que você não gosta nas aulas de educação física? A quarta, o que você aprende ou faz nas aulas de educação física que mais utiliza durante outras situações? A quinta, o que você acha da maneira como os professores vêm dando as aulas? A sexta, você sentiu alguma diferença nas nossas aulas de educação física em relação a outras aulas que você já teve antes? E a última, a sétima, você gostou da forma como foram desenvolvidas as aulas? No caso aqui, para a metodologia funcional integrativa. As aulas de educação física foram monitoradas durante 3 meses por 9 observadores e eles utilizaram como grupo controle outras turmas também da 6ª série do ensino fundamental, só que essas turmas elas tinham as aulas mediadas, né, na metodologia tradicional. A metodologia funcional integrativa ela tem como estrutura das suas aulas, no primeiro momento, uma reunião com os alunos para o planejamento das decisões prévias sobre a aula. No segundo momento, eles realizam um jogo eleito. No terceiro momento, uma paralisação para fazer uma discussão e uma reflexão para propostas para a continuidade da aula. No quarto momento, uma testagem dessas soluções e variantes. E no quinto momento, uma avaliação e um planejamento para uma aula seguinte, podendo haver outras paralisações caso necessário. O professor, na metodologia funcional integrativa, ele é como uma referência imediata, mas ele tem que ser mais flexível se necessário. A estrutura das aulas é estabelecida anteriormente, né? E a ação do professor deve buscar um clima de aceitação mútua entre ele e os alunos e um clima de liberdade responsável, de congruência, criando uma situação de confiança e otimismo. A metodologia tradicional ela foi utilizada em relação ao que é comumente usado em aulas de educação física em qualquer escola. E nesse estudo, o método utilizado pelos professores desse colégio foi o esporte ensinado e aprendido através de práticas separadas em seus fundamentos básicos. Após o domínio desses, o esporte propriamente dito e então desenvolvido à prática. E a ação do professor ela se caracteriza pela diretividade e o objetivo principal é a busca da aprendizagem de destrezas, ou seja, dos gestos técnicos da modalidade. E o que foi encontrado nesse estudo é que na metodologia funcional integrativa a dimensão positiva foi muito superior em relação à metodologia tradicional. Os alunos eles participavam de forma efetiva nas atividades, expressando maior entusiasmo e mais alegria em relação aos alunos que participavam somente da metodologia tradicional. Inclusive, nas respostas dos alunos ao questionário, eles citaram mais liberdade, poder fazer mais brincadeiras, conversar entre eles, entre os grupos. E a metodologia funcional integrativa demonstrou mais eficaz em relação ao aprendizado e ao interesse dos alunos pelas aulas de educação física. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo Pacheco e eu vou estar aqui fazendo a conclusão da conclusão, né, do nosso livro, né? O livro Educação Física e Aprendizagem Social apresenta em seu último capítulo um resumo sobre a obra, assim como também mostra a opinião do autor sobre o modelo de ensino de educação física dentro do ambiente escolar, mostrando que dentro deste modelo padronizado de ensino das escolas do país, os alunos na maioria das vezes não têm liberdade dentro das aulas, assim como também o professor de educação física não busca fazer mudanças dentro deste modelo de ensino pré-estabelecido culturalmente dentro do nosso país há décadas, né? Walter, o autor, cita logo no início da sua conclusão que os alunos são inculcados, ou seja, a sociedade impõe na cabeça dos alunos os comportamentos e normas desejáveis pela nossa sociedade. Ou seja, a escola reproduz nos alunos o que a sociedade dominante do país impõe. Dentro da nossa sociedade capitalista, se construiu a cultura do individualismo,
onde o melhor, o vencedor, é considerado vitorioso ao decorrer da vida, né? E dentro das escolas, a competitividade para identificar quem se sobressai sobre o outro é presente desde o jardim de infância. E é possível ser identificada com clareza dentro das aulas de educação física. Dentro dessa linha de pensamento do Walter, é possível identificar que o professor de educação física tem bem mais do que a função de educar fisicamente, ou ensinar meros jogos comuns para os seus alunos, né? Como o quarteto fantástico de educação física, né? Que é o futsal, o vôlei, o basquete e o handebol. O professor de educação física tem a função de transformar a vida do aluno socialmente por meio de suas aulas, pois é dentro das vivências proporcionadas por seus métodos de ensino que o aluno irá transformá-la, né? Irá pegar esses métodos e irá transformar em ensinamentos para a vida. Portanto, e essa é uma parte que eu achei muito legal do Walter, o professor não deve cruzar os seus braços perante a impossibilidade da influência dele na vida dos alunos, e sim se agarrar ao fato de que as suas ações podem e vão contribuir para a formação do caráter de uma pessoa no futuro, né, dos alunos. O profissional de educação física, ainda segundo o autor, deve buscar mudar a forma de pensamento competitiva imposta pela sociedade e também pela escola, mostrando que a competição faz parte sim da vida e também do ambiente escolar, mas desde que sejam encarados seus opositores como companheiros e nunca como inimigos, né? Deve-se sim haver a busca pela vitória por ser o melhor, porém deve ser auxiliado ao cooperativismo. E deve-se vangloriar a vitória coletiva e deixar de lado a cultura da supremacia entre um ganhador e um derrotado. Essa cultura que está imposta desde os primeiros campeonatos da escola, né, os interclasses, né? Walter, por meio dessa visão de educação física e da aprendizagem social, mostra a nós leitores uma visão diferente da que temos hoje dentro das escolas brasileiras, né? E busca orientar a nós, futuros profissionais da área, os caminhos para uma mudança dentro dessa cultura padronizada de ensino de educação física dentro da aprendizagem social brasileira. E eu achei muito interessante quando o Walter cita isso, porque é muito importante para a gente que estamos na graduação de educação física, buscar essas mudanças, buscar evoluir a nossa profissão, buscar deixar de lado esse padrão imposto pela sociedade e buscar que a gente evolua e melhore a nossa profissão, para que assim a educação física possa evoluir dentro da aprendizagem social brasileira e dentro das escolas do país.